daqui a pouquinho, tá? Então agora eu vou sair, vocês contem uns minutinhos e eu aviso a Paula. Pronto. Eu vou deixar isso. Olá, estamos iniciando mais uma live do Grupo Oncoclínicas para tratar temas com foco em saúde e bem-estar. Já que estamos no Outubro Rosa, mês da conscientização do câncer de mama, nós vamos debater nesse espaço a importância dos exercícios físicos na prevenção e no tratamento do câncer de mama. Eu sou Gisele Vitória e nós vamos conversar hoje com o Dr. Bruno Azevedo, cirurgião oncológico do Grupo Oncoclínicas Paraná, e que tem no currículo algumas ultramaratonas realizadas. Também vamos conversar com o Pedro Rogério da Silva Neves, especialista em fisiologia do exercício, mestre em educação física e doutorando em ciências da saúde. E a nossa cereja do bolo é o Rafael Bonato, ultramaratonista, palestrante, professor e empresário, especialista em fisiologia do exercício, finalista das maiores ultramaratonas do mundo, do Desafio Discovery América Latina. Autor do livro 27 maratonas em 27 dias consecutivos nas 27 capitais brasileiras. Muito boa tarde a todos, tudo bem? Eu vou começar aqui com uma brincadeira. Na verdade, eu soube aqui nos bastidores que o doutor Bruno, assim, compete páreo duro com o Rafael. É verdade, Rafael? Verdade, Zé. Ele é humilde, né? O doutor Bruno, além de um excelente cirurgião, médico, super renomado, ele é humilde como corredor, manda super bem. É um prazer sempre estar com vocês aí, especialmente ao Bruno, que também é um amigo pessoal aí fora das quatro linhas, diríamos assim. Ah, que bacana. Doutor Bruno, olha, vou começar aqui a rodada. Aproveitando assim que hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia mais leve e tudo, mas eu queria que você me explicasse assim um pouco a importância da prática da atividade física no tratamento do câncer. E claro, contar os seus segredos aí como maratonista também. Oi, boa tarde, Gisele, boa tarde, Mariana, boa tarde todo o grupo Oncoclínicas. Queria agradecer demais ao Bonato e ao Pedro por estarem conosco hoje. Então, Gi, a tua primeira pergunta ela é bem ampla, mas eu acho que hoje em dia, para nós, e depois o Bonato e o Pedro, eles podem confirmar isso, porque esse é o dia a dia deles também, trabalhar com atividade física, eu acho que é indiscutível os ganhos que a gente tem ao longo do tratamento e até na prevenção da doença, os resultados que a gente tem com a adoção da atividade física no nosso dia a dia, sabe? A gente observa isso também, Gisele, que além do tratamento ele se dá de uma forma diferente naquele paciente que tem atividade física como uma rotina, ele previne ou ele diminui a chance de que essas doenças possam voltar, sabe? Obviamente que a gente vai tentar sempre adaptar qual a melhor atividade física para aquela pessoa específica, mas eu acho que hoje nem cabe discussão mais do tamanho que é, ou da dimensão da melhora, ou da proteção mesmo que a atividade física traz para os pacientes, tanto na prevenção quanto aqueles pacientes que já estão no tratamento oncológico. E isso ao longo da conversa a gente vai conversar, vai discutir bastante. E aí, como eu disse, o Pedro e o Bonato são especialistas em atividade física, vão poder dar bastante sugestão para a gente, ou bastante orientação, e essa era a nossa ideia hoje, o nosso objetivo hoje. Oh, perfeito. Antes de passar para o Pedro, eu só quero registrar que a doutora Mariana Teodoro queria participar conosco da Oncoclínicas Pernambuco,
ela não teve um imprevisto, ela não, infelizmente não vai poder estar presente. E aí eu passo a palavra para o Pedro, que está em Pernambuco, né, Pedro? Estou aqui em Pernambuco. Queria que você detalhasse esse ponto que o doutor Bruno já iniciou, sobre efetivamente os ganhos que as pessoas, de uma forma geral, têm com o exercício físico e também os pacientes oncológicos, né? Como é que você pode trazer esses ganhos aí explicar um pouco para a gente como isso acontece? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês, do grupo Oncoclínicas, né, conversando sobre atividade física, e com o Bruno e também o Rafael, né, que são pessoas de referência dentro do tratamento e também nas suas atividades. É muito importante, né, a prática da atividade física para qualquer pessoa, independentemente do seu estado de saúde. E isso, como o doutor Bruno falou, é uma coisa que não se discute mais, né? Em relação ao paciente oncológico, né? Inicialmente, os primeiros estudos, né, que falavam sobre atividade física e tratamento, eles focavam em aspectos tangentes do efeito do exercício, como, por exemplo, uma melhor qualidade de vida desse paciente, um controle dos níveis de ansiedade, depressão. Também focavam muito na resposta em si que o exercício físico já dá, associada a condicionamento físico, né? Uma coisa importante é que o paciente oncológico ele pode sim desenvolver as mesmas adaptações fisiológicas que um sujeito que não tem o câncer também. Então, os primeiros estudos, eles datam aí de 1980, aproximadamente, que traziam essa perspectiva, né, para nós sobre efeito do exercício. E aí depois, uma década depois aproximadamente, né, os exercícios aeróbicos eles começaram a fazer parte do ambiente hospitalar, no sentido de observar que a resposta do paciente ao tratamento ela se dava de maneira atenuada naqueles efeitos adversos que são comuns, né? Como, por exemplo, diarreia, a dor que o paciente sente, neuropatia, entre outros fatores. Então, hoje a gente sabe, né, que o exercício físico em si, a atividade física em si, na verdade, ela traz para esse sujeito, né, para qualquer sujeito, benefícios que, no caso, eles tanto estão associados à progressão da doença, quanto à prevenção da doença, quanto à tolerância ao tratamento, a resposta em si do próprio tratamento e a regulação de fatores, né, associados à sobrevida e, consequentemente, também ao retorno, né? Como o Bruno falou inicialmente, ele percebe no dia a dia dele que os pacientes que aderem à atividade física, eles têm uma incidência menor do que aqueles que não fazem atividade física. Então, há de fato um espaço, né, novo aí de conhecimento que data de cerca de 20, 30 anos, que tem trazido essa perspectiva do uso do exercício e da atividade física como adjuvantes nesses tratamentos. Perfeito, perfeito. Obrigada. Rafael Bonato, é fácil se tornar um maratonista? Como é que isso pode se aplicar dentro dessa realidade de prevenção ao câncer, de prevenção, de revitalização da saúde? Como que você tem observado isso? Bom, vamos lá. Como o doutor Pedro falou aí, o doutor Bruno falou, alguns aspectos muito importantes, né? Mas eu gostaria de focar muito na questão do que é a minha vida mesmo, desde sempre, que é o treinamento para rendimento. Então, quando você pergunta, é fácil se tornar um maratonista, eu já respondo logo de cara que não, que exige um treinamento árduo, uma disciplina, você colocar metas e objetivos claros, né, para aquilo que você quer desenvolver, assim como, enfim, um paciente em tratamento também
tem que ter essas etapas, né, para ir vencendo as etapas do próprio tratamento que ele está sendo submetido. Então, o esporte, nesse sentido, ele também tem essa característica de disciplinar as pessoas, né? Então, fica, como o doutor Pedro falou, fica mais fácil você superar os obstáculos quando você enfrenta eles no dia a dia. Como prevenção, para qualquer tipo de doença, a gente tem centenas, inúmeros artigos e revistas, publicações científicas que mostram a importância da atividade física. Quando nós estávamos enfrentando aí a pandemia agora, que entramos nessa discussão um pouco mais ampla, inclusive foi uma grande oportunidade que nós tivemos de vender a atividade física, né, como muito importante para a sociedade em geral. Os estudos datam de 1900, para você ter uma ideia, onde as pessoas já conseguiam ver que as pessoas que se movimentavam mais viviam mais e melhor. E veja, as pessoas viviam 35, 40 anos naquela época. Então você vivia, hoje nós estamos falando aí de pessoas que vivem 80 anos e correm a maratona. Então veja que se você tiver esse equilíbrio entre prevenção, uma vida regrada, o esporte, ele pode, além de prevenir, em caso de você ter alguma doença, você pode sair muito mais rápido e fortalecido também desse tratamento, que é um tratamento muitas vezes agressivo também, né? É interessante. Esse ponto que você colocou da pandemia, eu ia, inclusive, fazer essa pergunta, assim, como é que foi durante a pandemia isso? Na verdade, assim, as pessoas ficaram em casa, confinadas, né? Hoje a gente já tem uma flexibilização, mas imagino que tem um desafio aí também de manter a rotina de atividade física num momento delicado de pandemia. Como que é isso? Então, eu sou proprietário de academia de ginástica em Curitiba, aqui no estado do Paraná, né? Uma rede de academias aí que, quando nós fechamos as portas, nós estávamos com 5.000 clientes ativos, né? E desde o início nós vimos, aqui só cabe um ponto, não cabe discordar ou concordar com o fique em casa, tá? Não é uma questão assim ideológica, tá? Eu estou falando sobre atividade física e saúde. Extremamente importante que as pessoas continuassem se movimentando. Então esse era o recado que a gente queria dar. Nós fornecemos aulas gratuitas. De casa, né? De casa, as pessoas que se sentiam seguras aí para os parques, desde que isolados, né? Você não precisa ir para o parque, você e mais 10. Se você estiver sozinho, num raio de 2 metros de qualquer outra pessoa, sem problema nenhum, utilizando a máscara, estando seguro, por que não fazer atividade física? Então, a gente, desde lá do pico mesmo da pandemia, a gente vinha batendo nessa tecla. As pessoas têm que se movimentar, porque a pandemia do sedentarismo, que já existia antes da Covid, simplesmente foi reforçada. Então, o que eu vejo hoje em campo? Uma pessoa que está 24 horas por dia vivendo isso. Os meus alunos, a gente teve um retorno de 60% até o momento nas academias. Infelizmente, muitos deles voltando depressivos, sedentários novamente, né? Obesos, pessoas que perderam 10, 12 quilos, voltando com os 10, 12 mais um pouquinho nas costas. Então, porque assim, no início as pessoas acreditavam que seria fácil se adaptar a essa rotina do exercício online. Virou até uma empolgação, muita gente, nossa, que legal, dá para fazer em casa. Não é bem assim, o Pedro falou muito bem, tem um caráter que é extremamente importante, seja no tratamento, seja na tua vida, que é a sociabilização. Se você não, o ser humano é um ser social. Se a gente não contribuir um para os outros, causar desafios um para os outros, esses mini conflitos ou conflitos que a gente tem é extremamente importante para a gente se desafiar no dia a dia. Então eu sinto, infelizmente, que agora começa a nossa batalha verdadeira aí, que é combater o sedentarismo e fazer com que as pessoas devagar, se sentindo seguras e com todos os protocolos, retornem, não só às academias, retornem para a vida diária normal e se movimentem mais. Perfeito.
Nessa linha, doutor Bruno, tem sido a sua vivência com pacientes e, de um modo geral, essa percepção durante a pandemia do desafio de manter a rotina de atividades físicas em dia? Como que tem sido na sua avaliação? Bom, Gisele, eu acho que, como o Bonato acabou de colocar, eu acho que eu não imagino nenhum setor da nossa atividade, seja ele qual seja, que não tenha modificado a sua rotina ao longo dessa pandemia, né? E conosco não foi diferente, visto a gente viu mudar até agendamento de exame que era necessário para o paciente, a gente observou que houve mudança nessas datas de agendamento, o paciente com muita preocupação deixou de fazer. Obviamente que a gente tentou montar uma força-tarefa para alertar que algumas coisas não poderiam ser deixadas de lado. Por exemplo, o paciente que estava fazendo quimioterapia, o paciente que deveria ter algumas cirurgias, a gente não poderia postergar para um momento futuro. Então, houve essa preocupação realmente. Mas o fato é que houve um impacto, sim, ao longo do tratamento de muitos desses pacientes. O impacto que mais nos preocupou, o ponto que mais nos preocupou foi o atraso, realmente, no diagnóstico da doença. Se a gente fala de uma doença em que a taxa de cura ou a possibilidade de cura está vinculada ao momento que é feito o diagnóstico, se eu estou atrasando esse diagnóstico, isso vai me impactar lá na frente nessa possibilidade da gente curar o paciente, né? Vamos dizer assim. O fato é que a gente se adaptou, Gisele, os hospitais se adaptaram, as clínicas se adaptaram e hoje, obviamente que alguns meses vivendo já nessa pandemia, a nossa rotina, pelo menos dentro do consultório, a rotina no hospital, ela dá para dizer que ela está dentro de uma rotina nova, normal. Nós temos um fluxo estabelecido para a cirurgia desses pacientes, um fluxo de cuidado com esses pacientes que estão fazendo quimioterapia. Eu, como havia comentado, eu acho que não tem um setor que não tenha passado por isso. O Bonato está aqui, o Pedro também está. Eles podem depois dizer como tem sido a rotina nesse momento dos alunos em treinamento. Eu acho que a gente teve que fazer uma adaptação para a gente conseguisse manter as nossas atividades. Fosse atividade física, fosse a minha atividade que é operar o paciente, ou esse paciente ser operado ao longo do tratamento e a gente não atrasar mais ou não atrapalhar mais ainda a vida das pessoas, porque o fato foi isso que acabou acontecendo. Então, essa preocupação houve, a gente teve que sentar para definir como que seria esse novo fluxo nessa nova rotina. E hoje, de certa forma, a gente tem um fluxo de normalidade aí, a gente espera que a gente possa, como o Rafael falou, resgatar aquele tempo perdido ao longo desses últimos meses. Perfeito. Pedro, como tem sido na sua vivência? Imagino que seja um desafio motivar pessoas durante a pandemia, talvez o pior já tenha passado, né? Uma fase de adaptação sempre é mais complexa, né? Mas como foi esse esforço para motivar as pessoas a continuarem se exercitando? E, enfim, como foi a sua vivência? Aqui em Pernambuco, nós vivemos logo no início, né, na fase mais crítica aí da doença, da disseminação do vírus, né, um quadro bem complexo, porque Pernambuco e Recife e Manaus, né, estavam nas cabeças aí em relação a infecções e morte também, mortalidade, e houve, de fato, assim, um esforço muito grande, né, dos estabelecimentos e também dos profissionais em si, para tentarem atender a esse usuário, né, da atividade física através de mecanismos virtuais. No entanto, né, nós começamos também a passar pela mesma preocupação que o Rafael apontou, né, aí no Paraná, que foi uma preocupação associada justamente aos aspectos sociais, ao aspecto da afetividade, ao aspecto da convivência, né? Nenhum ser humano é ilha, então ele não consegue viver sozinho, isolado. E hoje em dia, né, muitos estudos relacionados aos problemas do isolamento, né, no que diz respeito ao aspecto psicológico, têm sido publicados, porque nós sabemos, né, que havia uma preocupação de evitar a disseminação, porque o vírus ele apresenta uma característica grande de contágio, mas, ao mesmo tempo, né, se preocupavam também com a questão de como a cabeça das pessoas, a saúde mental das pessoas ficaria
em função desse processo de isolamento, né? E ainda tem mais outros fatores, que assim, a gente pega lá o grupo de risco, que são os idosos, um dos grupos de risco, né? Os obesos também, que estavam no meio do grupo de risco. Então, pessoas que precisam também fazer atividade ao ar livre, porque existe um benefício associado à vitamina D. Existia também esse tipo de situação que geraram diferentes desafios aqui, né? Então, aos poucos, os profissionais com iniciativa própria, eles tentaram fazer um atendimento online, né, dos seus alunos, e agora aqui também, como aí no Paraná, as academias reabriram, né? Com agendamento, com todo o cuidado, com um limite de pessoas praticando a atividade no mesmo espaço. Mas, de fato, assim, se você tem um país como o Brasil, que tem uma densidade alta de estabelecimentos, mas tem uma taxa alta de sedentarismo também, já existe um desafio por vida, né, de motivar pessoas a aderirem à prática da atividade física ou do exercício. E num contexto que favorece a esse comportamento sedentário, né, está aí o doutor Bruno que pode ressaltar. Atualmente, assim, na educação física, a gente pesquisa muito sobre tempo sentado, tempo de tela, que são fatores que aumentam, né, os efeitos deletérios do sedentarismo, e no caso do paciente oncológico, isso também tem impacto, né? Esse sujeito que apresenta um comportamento sedentário, né? Essas pesquisas iniciais que eu tinha falado antes, elas vieram a quebrar com aquela história do paciente ficar deitado como procedimento único de recuperação, né, nos tratamentos. Então, você já tem um país que favorece, um país que a grande massa não é ativa fisicamente, e num contexto desse de pandemia, a coisa fica ainda mais complexa, né? Perfeito. Não, e como o Rafael comentou, né, assim, a pandemia do sedentarismo, ela é antiga, né? Não é recente, né? Inclusive, o sedentarismo também puxa uma alimentação menos equilibrada, talvez, né? O fumo, o consumo de bebidas alcoólicas. Você sente esse Rafael, uma coisa puxa a outra, assim? Agora, e a pergunta mágica, né? Como fazer a pessoa se ligar e dar esse clique que precisa mudar, né? Que precisa ter uma vida mais disciplinada nesse sentido aí dos exercícios físicos? Então, Gisele, você tocou num assunto importantíssimo aí, né? Porque se você pegar dados aí, a gente vai até sair aqui do aspecto atividade física, saúde, oncologia, e vamos entrar em dados policiais mesmo e pegar a quantidade de acidentes de trânsito causados aí por pessoas bêbadas e agressões às mulheres, enfim, a quantidade de alcoólatras que se tornaram mais alcoólatras durante esse período, né? Se você pegar aí os dados, você vai ver que realmente as pessoas beberam mais, fumaram mais, comeram muito pior do que já comiam, e tudo isso vai impactar lá na frente. A conta uma hora chega, né? E agora nós vamos começar a pagar essa conta. Então, o Pedro falou... Pedro, eu tenho academia, né? Então eu sei que 3% da população brasileira, apenas 3% estão matriculadas regularmente em algum tipo de estabelecimento, né? Comercial, diríamos assim. A minha monografia de conclusão do curso de Educação Física, isso nós estamos falando lá nos início dos anos 2000, foi sobre obesidade infantil. E para você ter uma ideia, a gente já tinha, inclusive aí de Recife, Pernambuco, uma grande pesquisa mostrando que 50% das crianças no ano de 1976 já estavam com sobrepeso em Recife, em Pernambuco. Eu me lembrei de um artigo que eu li quando você estava falando. 1976, 50% das crianças na cidade de Recife já tinham sobrepeso. O que significa isso? Que depois de 44 anos... você pode ter certeza que a grande maioria dessas crianças continuam obesas e não praticar atividade física. E se você pegar estudos longitudinais,
você vai ver claramente que o padrão se mantém, entendeu? Então, assim, motivar as pessoas, a motivação primeiro ela vem de dentro de você mesmo, né? O que nós temos que fazer é fornecer meios e caminhos para que elas se inspirem e façam algo por elas mesmas. Porque é uma missão de vida realmente, Pedro. A gente tem que conscientizar as pessoas, está toda hora falando esse tipo de serviço que a Oncoclínicas agora está fornecendo, quando o Dr. Bruno me convidou. Eu acho isso extremamente importante, porque isso aqui fica. E a nossa mensagem fica e ecoa, e a gente não sabe quem é que vai poder ver, entendeu? Então, assim, se você está assistindo agora, bota a mão na consciência, se movimente. Só para você ter uma ideia, o Colégio Americano, que é o nosso que regra, né? O Colégio Americano de Medicina Esportiva, que rege aí muitos dos protocolos da nossa profissão, ele afirma que se você fizer de 2 a 3 vezes por semana uma atividade física vigorosa de 20 a 30 minutos, você já vai ter ganhos significativos na tua saúde. Se essa atividade for um pouco mais moderada, 3 a 5 vezes por semana, 60 minutos 40 a 60 minutos de uma caminhada leve, pode fazer que você viva muito mais. Bom, eu quero viver mais, então eu vou continuar me movimentando e seguindo os protocolos aí que o Colégio Americano nos fornece gratuitamente, inclusive. Pelos seus troféus todos aí atrás, você vai viver uns 120 anos, assim, né? Isso eu não garanto, Gisele, isso ninguém garante. Olha, eu queria agora focar um pouco mais no Outubro Rosa, no câncer de mama. Eu vou passar a palavra para o doutor Bruno, enfim, tentar especular um pouquinho sobre os exercícios comuns recomendados às mulheres que estão em tratamento. Doutor Bruno, teria assim, indicações mais específicas para essa forma de ajuda ao tratamento, de incentivo, de melhora efetiva no tratamento? Sim, Gisele, eu acho que cai como uma luva a presença do Bonato e do Pedro aqui hoje por conta do seguinte. Uma questão que o Bonato colocou ali quando você perguntou para ele como estimular, eu acho que o Pedro e o Rafael, eu acho que assim, o termo a existência deles no nosso meio já serve de estímulo. Eu tenho exemplo dentro da minha casa de pessoas que se inspiram no Bonato ou propriamente eu, para eventualmente correr uma prova ou simplesmente para se exercitar. Exatamente o que o Pedro tinha comentado também. Em relação ao exercício, Gisele, eu acho que aí tem uma questão que é muito importante, que aí há uma exigência, e isso eu estou dizendo porque eu convivo na mesma cidade com o Rafael, tenho o prazer de viver na mesma cidade que ele sempre bateu numa tecla, e depois ele pode falar sobre isso, que era a necessidade de qual fosse a forma de exercício, porque você não vai ver o Bonato falando só de corrida, você vai ver ele falar do exercício usando peso, você vai ver ele falar de alongamento, você vai ver ele falar de caminhada, de bicicleta, do que seja. Mas o ponto que ele sempre bateu na tecla é que o exercício deveria ser bem orientado e bem direcionado. Existe uma questão, Gisele, que é a aptidão daquela pessoa. Então, talvez o melhor exercício para o indivíduo A não seja o melhor para outra pessoa. E a forma como esse exercício é executado, isso eu acho que é fundamental, porque hoje eu não posso tirar uma paciente minha do consultório e orientar uma fisioterapia, orientar uma atividade física, simplesmente dizendo, você vai lá, corre 1 quilômetro, vai lá, corre 2 quilômetros. Então, hoje, na minha própria rotina dos meus pacientes, eu tenho necessidade de trabalhar junto com o Pedro e trabalhar numa parceria com o Bonato. Então, eu acho que mais do que a gente dizer qual é a atividade física que é melhor na prevenção do câncer de mama ou ao longo do tratamento do câncer de mama, de uma forma geral, as atividades físicas, como o Rafael colocou, a gente calcula hoje num tempo semanal em minutos e que tipo de atividade, se ela é mais vigorosa ou menos vigorosa. E isso a gente passa a sugerir para o paciente. Agora, se vai ser natação, se vai ser uma planilha que o Rafael vai elaborar para aquela paciente específica, se ela vai correr 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, isso eu acho até que vira um ponto secundário. Eu acho que o ponto primário é sentar com o Rafael e com o Pedro e definir assim, o que vocês acham que é o melhor que eu consigo fazer sem me machucar e que me traga benefício. É correr, é nadar, é pedalar, é ir para a academia
fazer atividade anaeróbia com pesos para aumentar a resistência. Então, eu acho, Gisele, que hoje exige-se, sim, que o médico indique o exercício, que o paciente entenda que isso traz benefício, mas eu tenho uma questão principal, que é no final disso, você tem uma atividade física bem orientada. O que eu acho que é inadmissível hoje para nós médicos é eu sugerir para o paciente ou para a paciente que faça atividade física e não dar qual é o caminho adequado. Então, hoje, eu tive recentemente a oportunidade de tratar uma paciente que é triatleta. Ela tem toda uma rotina de dieta, tem toda uma rotina de exercício que eu não precisei mexer, obviamente, em nada. Porque ela já tem o educador físico que acompanha, que orienta, ela já tem a sua nutricionista. Então, eu acho que o ponto hoje que a gente vê nessas publicações que sugerem atividade física, ele mais menciona qual é a atividade, a quantidade em minutos de uma atividade física, qual seja ao longo da semana, a intensidade mais intensa ou menos intensa, mas o que a gente observa hoje, o que a gente preconiza é que eu sente com o Rafael Bonato, eu sente com o Pedro, para a gente definir qual é o melhor plano para aquele paciente de exercício. Eu acho que a atividade física orientada ela é mais importante do que eu simplesmente dizer para o meu doente saia por aí correndo e vai fazer uma corrida que isso vai ser bom. Eu acho que isso está errado. Eu tenho que orientar a atividade física, mas uma atividade física muito bem orientada, uma atividade física bem indicada pelos profissionais que a gente tem aqui hoje, pelo Bonato, pelo Pedro, por exemplo. Perfeito. Pedro, nessa mesma linha, o que você observa dessa diversidade, dessa gama de opções, né, da prática física? No caso das mulheres, existe algum, né, tem uma pergunta aqui das mídias sociais, existe algum exercício que é melhor para as mulheres ou toda prática é válida? Não, o que o doutor Bruno falou é perfeito, né? Hoje, o que se passa, na verdade, são a observação de 4 aspectos, né? Quando você fala de exercício físico para qualquer pessoa, independentemente se é homem ou se é mulher. Então, nesse caso, né, do Outubro Rosa, né, que está falando sobre tratamento oncológico, são 4 variáveis a se observar. Uma é a especificidade, né, que diz respeito às adaptações que aquela atividade vai promover para esse paciente. Então, por exemplo, se você falar sobre treinamento com pesos, você está falando de adaptações que podem ser na força, né, pelo recrutamento de fibras musculares, pode ser uma adaptação estrutural associada a aumento de miofibrilas, né, de proteínas a nível muscular. Então, essa é uma questão, né? Mas se eu falo de exercício aeróbio, então eu estou falando de uma atividade que vai promover uma alta taxa de oxidação, que tem, por característica, né, aumento da densidade mitocondrial no tecido muscular, por característica aumentar, né, a taxa de angiogênese. Então, a especificidade da tarefa, ela é um dos pontos a observar em virtude das características do paciente. Eu preciso, de fato, desenvolver algo que seja individualizado. E, nesse caso, eu preciso perceber quais são as necessidades primordiais desse paciente. Há uma referência, né, de que a maioria das atividades elas têm um efeito benéfico em relação a tratamento oncológico. Agora, eu preciso entender, de fato, o que meu paciente precisa mais, né? O que aquele sujeito tem de maior necessidade para intervir. Por exemplo, o treinamento resistido, ele tem por característica aumentar a densidade mineral óssea também. Então, se o meu paciente está apresentando uma perda grande de massa muscular, uma perda de massa óssea grande, essa tarefa talvez seja mais recomendada para ele. Porém, como eu reafirmo, né, a maior parte dos estudos que analisam tipo de exercício, incluindo inclusive yoga, tai chi, atividades que são holísticas, né, atividades de relaxamento em si, eles apresentam uma resposta positiva quando o assunto é tratamento do câncer. Um outro aspecto a se observar é a progressão, né? O cuidado em si, porque o paciente oncológico ele precisa desenvolver atividades que começam dentro de um nível de esforço menor do que o usual. E aí, como o doutor Bruno bem falou,
A atividade que ela é leve, moderada ou intensa para um sujeito não é leve, moderada ou intenso para outro sujeito. Então, por isso que a observância, né, do aspecto da individualidade associado a uma planificação, né, um trabalho progressivo associado a incrementos desse exercício também são importantes. E ainda tem um outro aspecto que é a questão relacionada à reversibilidade. Então, o paciente ele vai lá, de repente, fazer uma quimioterapia, vai apresentar os efeitos adversos que são normais do tratamento. Em algumas situações, ele vai ficar impedido de fazer atividade física por alguns dias, de repente, por um certo período de tempo. E aí existe um consenso, né, de que quando você para de fazer aquela atividade, há um efeito associado à reversibilidade dos benefícios que você vinha obtendo. Então, quando a gente trata de exercício físico nesse contexto, não existe o melhor exercício, tá? Não existe o melhor para a mulher, não existe o melhor para o homem, existe a observação desses 4 aspectos, né? Eu preciso que esse exercício seja eficaz ou efetivo naquilo que o paciente necessita, eu preciso que ele seja o mais individualizado possível, que atenda às capacidades desse sujeito, eu preciso que esse exercício ele tenha uma taxa de progressão que seja, de repente, lenta, tá? Não pode ser muito rápido, e preciso também que esse exercício ele seja continuado, que esse sujeito ele não perca os benefícios que ele vinha obtendo, né? Voltando um pouquinho para a pandemia, foi isso que o Rafael falou, né? Quando ele disse assim, olha, o sujeito tinha perdido 12 quilos na academia, voltou depois da pandemia, durante a pandemia ainda, né? Ele voltou lá, tinha os 12 quilos e mais um pouquinho, porque o corpo compensa aquilo, né? Em relação ao balanço energético dele, o controle do balanço energético. Então, com relação à atividade física, eu costumo dizer que é que nem andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, em um tempo vai sendo revertida, a velocidade vai diminuindo e vai cair, né? Então, esses 4 aspectos são os principais, a prescrição do exercício. Legal, legal. Olha, tem uma pergunta aqui. É possível fazer exercícios de impacto, como corrida, durante o tratamento do câncer? Acho que um pouco vocês já estão respondendo, mas você queria ver se o Bonato quer responder, doutor Bruno quer avalizar também, Pedro, o que vocês acham aqui? Vocês responderiam aqui? Só uma observação, acho que essa é uma pergunta para o doutor Bruno, né? Responder, mas eu acho que o Bruno falou uma coisa muito importante que o Pedro ressaltou, diversos aspectos aí de princípios realmente do treinamento desportivo, né? É muito bem explicado, muito didático, e o Bruno falou uma coisa extremamente importante, a importância de uma equipe multidisciplinar. Então, se você não tiver todo mundo unido, se conversando, falando em prol desse paciente, realmente a gente pode cometer alguns erros aí que poderiam ser evitados. Por exemplo, depende da fase do tratamento. Eu, por exemplo, só prescreveria esse treinamento dessa pergunta que você recebeu, Gisele, se o doutor Bruno me autorizasse. Eu, por si só, não faria. Perfeito. Então, Bruno, a palavra é sua, então. Não, Gisele, eu acho que tanto o Pedro quanto o Bonato agora salientou isso. Eu acho que depende de que fase do tratamento que a gente está falando, sabe, Gi? Um exemplo, o paciente que faz quimioterapia, existe uma particularidade que a paciente está fazendo a sua quimioterapia. Ela tem uma capacidade clínica, sim, de sair correr, de fazer um trote, ou de seguir uma prescrição que o Bonato e o Pedro façam. Entretanto, existem algumas particularidades em relação à medicação, por exemplo, que uma delas é, às vezes, em algumas circunstâncias, baixar muito a imunidade dessa paciente. Então, a gente tem que ter atenção a qual é a fase do tratamento que nós estamos falando, ou qual é a fase do tratamento que a gente está considerando, porque, eventualmente, nessa fase onde a imunidade vai estar menor, onde ela vai ter essa deficiência nas suas defesas, talvez esse não seja o momento ideal para ela estar praticando esse exercício, por exemplo, outdoor, correndo, ou eventualmente se misturando, ou está se expondo em público. Então, talvez esse período específico seja o momento dessa paciente se reservar mais.
Entretanto, Gisele, hoje a gente tem adotado a atividade física como de rotina. A gente não, cirurgias grandes a gente já não fazia isso, mas de uma forma geral, a gente tem adotado atividade física no pré-operatório desses pacientes para que esses pacientes tolerem melhor a cirurgia e o pós-operatório imediato. Hoje, na grande maioria das nossas cirurgias, por exemplo, no primeiro dia de pós-operatório, o paciente está caminhando, está deambulando e está fazendo atividade física. Essa paciente, por exemplo, que eu mencionei para você, que era triatleta, nós conseguimos, até porque o corpo dela tem essa demanda por isso, no segundo dia de pós-operatório, foi uma cirurgia muito grande, no segundo dia de pós-operatório, nós conseguimos uma bicicleta adaptada para ela ter no hospital, para ela trabalhar as pernas dela. Então, quer dizer, isso sem dúvida eu tenho certeza que impactou, que influenciou de uma forma positiva na recuperação dela. Então, eu acho realmente que vai depender de que fase do tratamento que nós estamos conversando ou que a gente está considerando. Mas, de uma forma geral, a gente consegue adaptar sim, e eu acho que a gente tem que ter essa liberdade, por exemplo, ou essa parceria, por exemplo, com o Bonato e com o Pedro, para a gente poder ligar, por exemplo, e falar, Bonato, eu preciso que nesse momento ela trabalhe um grupamento muscular específico, preciso que trabalhe o tronco, os membros superiores, membros inferiores. Pedro, preciso que prepare melhor a parte respiratória. Então, isso eu acho que essa parceria, essa interação com eles é fundamental na hora da gente definir qual é o melhor tratamento para essa paciente, qual é a melhor forma de treino. Então, acho que essa parceria é importante nesse momento. Ô, Gisele. E um ponto que você... Oi, Pedro. Por favor. Não, eu ia só aproveitar a deixa, né, que o doutor Bruno deu aí, é que o exercício ele também modula a nossa imunidade. Então, se você é submetido a um exercício de alta intensidade, dependendo da sua condição, também do estresse ambiental que acontece naquele lugar ali, você pode também ter imunossupressão em função do exercício. Então, é por isso que, assim, se você pegar qualquer documento, ou a maioria, né, das recomendações do American College ou de outras associações que têm publicado sobre exercício e câncer, eles não têm recomendado muito a prática de exercícios vigorosos. Porém, a gente sabe que isso é algo particular, tem que ser observado de paciente a paciente, né, como o doutor Bruno falou. Mas o fato interessante é que hoje eles têm utilizado, né, o exercício dentro de uma janela clínica, né, de oportunidades, associado, por exemplo, a maior tolerância à quimioterapia, né, e também redução dos aspectos associados à toxicidade, né, em função do tratamento. Então, esse manejo, né, essa relação que o Dr. Bruno tem ressaltado tanto entre o médico, a equipe médica e os profissionais que trabalham com exercício, eles têm sido, de fato, assim, um grande elemento, né, no tratamento, um elemento moderno de tratamento. É algo que, de fato, assim, deve ser ressaltado, né? A literatura científica tem publicado sobre isso. E se você não faz um manejo adequado da intensidade do exercício, do volume do exercício, você pode acabar levando esse paciente a uma situação de surto ou a um outro problema qualquer, né? Mas de fato assim, importante ressaltar que a Oncoclínicas, ela está partindo aí na frente, está fazendo algo de ponta, né, trabalhando esses dois aspectos do tratamento, associando ao exercício, à atividade física, né? Para alguns pacientes, por exemplo, eles não vão ter condições de fazer muita coisa, então a atividade auxiliada, né, com o fisioterapeuta já vai ser o exercício para ele. Para outros, né, que tem uma condição melhor, uma resposta melhor, ele pode fazer uma atividade mais intensa. Perfeito, perfeito. Agora, um ponto que acho que vocês já trataram, mas só para enfatizar, por exemplo, quem já tinha esse preparo físico, já antes do tratamento, como o doutor Bruno citou mesmo, ele é uma paciente triatleta, é mais tranquilo do que quem vai começar agora uma prática diária de exercício, assim? Quem quer comentar? Rafa. Eu acredito que sim, Gisele, porque você já tem a memória muscular, né?
A memória não só muscular, mas também cardiovascular, cardiopulmonar, os sistemas, a fisiologia da pessoa é diferente. A pessoa que está acostumada com exercício, ela responde muito mais rapidamente do que a pessoa que não está acostumada. Inclusive em níveis de força também, né? Flexibilidade, enfim, em todas as valências físicas ela vai responder melhor. Eu fiquei pensando, na hora que você perguntou, eu estava quieto aqui porque eu estava pensando no que o Dr. Bruno falou dessa paciente em específico. Eu fiquei pensando, a felicidade dessa mulher em conseguir essa bicicleta e voltar para a rotina dela. Aí entra no que o Pedro chamou a atenção, no aspecto psicológico, né? Você imagina você saindo de uma grande cirurgia, o nível de confiança que você não adquire ali, que você sabe que você está fazendo uma coisa que você ama, é duro você ficar parado, né? Então, tem todos esses aspectos, né? A nossa vida ela é um equilíbrio, né? Nem 8, nem 80. Não é só também atividade física, você tem que ter o teu lado social, você tem que ter a tua família, você tem que sair, comer as coisas que você gosta. Eu acho que essa é uma coisa que acaba ficando. E falando sobre imunidade, até mesmo voltando um pouquinho para a pandemia, nós continuamos, Pedro, trabalhando aqui, pelo menos na nossa rede de academias, com protocolos de intensidade baixa e moderada, por duas razões. A primeira, por um desconforto que as pessoas têm de fazer o exercício em ambiente indoor de máscara, né? Tanto no outdoor como no indoor. Nós não estávamos acostumados a fazer exercícios com máscaras, muitas vezes máscaras que o Dr. Bruno é acostumado a usar, mas nunca tinha corrido com ela. Então, até para ele pode ser um desconforto muito grande. Então, essa é a primeira razão, né? O conforto do paciente, diríamos assim. E a segunda razão é justamente isso. Eu não posso imunossuprimir uma pessoa justamente num ambiente de pandemia, né? E, inclusive, sendo um vírus respiratório. Vírus respiratório, gente, dissemina muito fácil. Eu não posso imunossuprimir essas pessoas. Então, até mesmo para atletas de rendimento, a gente vem segurando a onda, tanto que nem as competições estão acontecendo. Você veja os atletas olímpicos do Brasil estão fora do país treinando. Então, falando sobre treinamento, a gente vai desde o atleta olímpico até o mais sedentário possível, afirmando que os cuidados são exatamente os mesmos, com imunidade, fortalecimento e ganho de valências físicas, e capacidades físicas também. Perfeito, Exato. perfeito. Olha, temos uma pergunta aqui da Laura, que é o seguinte: quais os principais tipos de câncer que a prática da atividade física previnem? E ela comenta: comecei a correr aos 45, já fiz 3 maratonas, incluindo 2 das mais difíceis do mundo, Muralha da China e Atacama. A corrida mudou minha vida. Fantástico. E essa pergunta dela tem sentido, doutor Bruno? Existem tipos de câncer específicos ou principais que a prática ajuda a prevenir, a prática do exercício físico? Sim, o que a gente observa, Gi, é que você não tem uma atividade física que previne especificamente um tipo de tumor. Isso a gente não tem, ou pelo menos a gente não tem esse resultado publicado. O que a gente sabe, Gisele, é que junto com a atividade física vem junto todo um pacote de coisas, de mudanças que você traz para a tua vida. Um exemplo, eu jamais eu poderia esperar que o Bonato consiga correr uma prova de 217 quilômetros e imaginar que ao longo da prova ele pudesse parar, por exemplo, para fumar um cigarro, por exemplo, porque eventualmente ele é tabagista. Qual é o meu ponto com isso? Quando você adota atividade física como uma rotina na tua vida, seja ela qual seja a atividade física, você traz junto um pacote de melhorias, vamos pôr assim, quer melhorar a tua dieta, quer eventualmente ficar longe do cigarro, ou eventualmente ter um sono melhor. Então, todo esse pacote passa a ter uma influência de uma forma conjunta. O que a gente tem observado, por exemplo, o que a gente tem na literatura hoje, por exemplo, é que há uma diminuição entre os atletas ou praticantes de atividade física de uma menor incidência de câncer de pulmão, por exemplo. Mas nesses casos, a questão que surge é exatamente essa: será que foi só o exercício sozinho?
me parece que não. A conclusão, a discussão que surge é assim, junto com a atividade física, esses atletas não têm como hábito, por exemplo, fumar. E a gente sabe que fumar é fator de risco para câncer de pulmão. Então, junto com a atividade física, o exercício junto, ele traz um conjunto de novos hábitos para nós, que são muito mais benéficos do que aquele que a gente acaba vendo na rotina do sedentário. O Rafael pôde colocar ali no começo, quando a gente começou a discutir, que uma das coisas que ele observou na pandemia era a alteração de humor das pessoas, a alteração do hábito alimentar, aquilo que era ruim antes da pandemia ficou pior. Então, quando a gente adota atividade física de rotina, a gente tem um ganho em muitos outros aspectos da nossa vida. Um exemplo de alteração de prevenção de câncer em relação à alteração de hábito de vida é em relação à diminuição de câncer do trato gastrointestinal. Você tem uma melhor dieta, Gisele, uma dieta que favoreça o funcionamento do trato gastrointestinal de uma forma geral, diminui a incidência de tumor de intestino, de estômago, de pâncreas. Colocado assim, então, atividade física, mas é uma dieta balanceada, uma dieta equilibrada, e aqui a gente não está dizendo de uma dieta onde a pessoa não possa comer, não é isso não. Mas esse conjunto todo, realmente, a gente tem uma incidência, uma prevalência menor de câncer nesse grupo de pessoas. Mas hoje ainda a gente não tem uma atividade física que seja específica para eu diminuir um tipo determinado de tumor. Perfeito, perfeito. Olha, deixa eu só aproveitar mais uma pergunta de ordem médica aqui, que a Marina de Almeida Oliveira faz. Ela pergunta, malhar ou não tomando antibiótico, doutor Bruno? Oi, entendi a pergunta da Marina. Existe uma consideração, daí foi exatamente o que eu entendi a questão. O Pedro mencionou algo que a gente pode usar para responder isso, e o Bonato também. Você observou os dois dizerem que eles diminuíram a intensidade da atividade física proposta para os alunos deles ao longo da pandemia. Isso numa tentativa de preservar a imunidade dessas pessoas. O que a gente sugere, o que a gente entende, é que se eu tenho a necessidade de manter um paciente com uso de antibiótico, esse paciente talvez seja um paciente que naquela semana específica do uso do antibiótico necessite de um repouso maior do que a sua rotina habitual. Uma atividade física extenuante, isso é uma questão que é muito importante, que é exatamente o que eu disse lá no começo, que o Bonato bate na tecla aqui em Curitiba, ou mesmo no país, que é de você ter uma atividade física orientada. Essa atividade extenuante ela pode jogar não a favor da pessoa nesse momento. Então, a pessoa que tem uma necessidade de usar antibiótico é por alguma questão que demanda isso, ou uma infecção, obviamente. Então, nesse momento, a gente manteria essa pessoa, não recomendaria que ela tivesse uma atividade física extenuante ou de impacto maior ou de esforço maior ao longo dessa semana de tratamento, e que esperaria um pouquinho. Perfeito, mas uma dúvida. Uma coisa é você fazer uma caminhada, e isso pode ser uma prática de exercício. Outra coisa é você treinar, fazer corrida. Qual que é, uma caminhada é possível? Ou repouso total numa situação dessas? Não, Gi, você veja, eu mencionei os nossos pacientes hoje de rotina, mesmo os operados, se a cirurgia acabou de manhã e correu sem intercorrência, no final do dia, o nosso objetivo maior é que esse paciente esteja caminhando, ou praticando alguma forma de atividade física, seja a sua fisioterapia, como o Pedro colocou, de uma forma imediata. Então, não tem nada realmente que impeça ou que a gente contraindique que faça isso. Acho que acaba favorecendo, na verdade, isso sim. Perfeito, perfeito. Olha, tem uma pergunta aqui da Yasmin também, que é para mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama, há algum exercício contraindicado? É uma pergunta para o doutor Bruno também, imagino. Não, então, Gil, só de uma forma até mais sintética, o que acontece, eu acho que realmente vai depender de que fase do tratamento que está esse câncer de mama. No pós-operatório imediato, a grande maioria das nossas pacientes são submetidas à cirurgia com reconstrução plástica. Então, habitualmente, nesse pós-operatório, principalmente das reconstruções mamárias, a gente não pode trabalhar o peitoral ou os membros
superiores, por exemplo. Então, nada impediria, por exemplo, que essa paciente trabalhasse as pernas, por exemplo, ou até mesmo o abdômen, mas que a gente protegesse os membros superiores e o peitoral nessa primeira fase da recuperação. Então, depende realmente de que fase do tratamento que a gente está considerando. No pós-operatório imediato, principalmente com as reconstruções, a gente tem evitado trabalhar esse grupamento de músculos. Daí o Rafael, que é especialista, e o Pedro também, conseguiriam de uma melhor forma, até muito melhor do que eu, definir qual seria a melhor estratégia de atividade física nesse momento para a paciente não ficar sem atividade física. Sim, imagino, Pedro e Rafael, que seja muito customizado, digamos assim, né? De paciente para paciente, de caso para caso, né? Isso. É sempre bom ressaltar isso, né? Aquele aspecto da individualidade, né? Customizado mesmo, é algo que tem que ser, de fato, pensado para aquela pessoa especificamente de acordo com o quadro dela. E uma coisa muito boa que o doutor Bruno acabou de falar também é a seguinte, né? Na maioria das vezes, as contraindicações elas são relativas, né? Então, você não precisa parar totalmente, né, de praticar atividade física ou exercício, mas você vai adaptar a atividade à sua condição de momento. Perfeito, perfeito. A gente já está... a gente tem 5 minutinhos ainda. Eu quero fazer a última rodada, propondo já algumas considerações finais sobre o aprendizado e as lições dessa pandemia. Eu acho que têm sido relevantes e, ao mesmo tempo, algum estímulo que vocês possam dar aos pacientes, às pessoas de uma forma geral, a adotarem a prática do exercício físico nas suas rotinas. Então, eu queria começar com o Rafael e pedir também que o Rafael faça as suas considerações finais. Legal, Gisele. Bom, primeiro foi um prazer estar com vocês aí e aprender tanto aí nessa 1 hora. Com certeza eu poderia ficar mais 1 hora ouvindo os dois aí, sem problema nenhum, só de espectador. Então, me sinto muito honrado em fazer parte desse time. E foram várias lições, né? Veja, eu tive na linha de frente aí desse combate, diríamos assim, no sentido da promoção da atividade física, defendendo a categoria em campo mesmo, e como o doutor Bruno falou algumas vezes, defendendo a prática dessa atividade de forma orientada, né? Não fazendo de qualquer maneira, sem nenhum tipo de orientação, que muitas vezes pode ser prejudicial à sua saúde, né? Então, o recado que fica vamos tirar disso uma lição sobre a importância realmente do nosso corpo se movimentar. Nós somos feitos para isso, né? Para que a gente se movimente. A gente não pode ficar na tela do celular 24 horas por dia. Nós temos que sociabilizar, nós temos que nos movimentar, nós temos que praticar esportes, enfim, isso vai fazer bem para a sua saúde mental e para a sua saúde corporal também, né? Então, realmente, seja como prevenção ou como tratamento, é o melhor remédio e ele é gratuito. Perfeito, obrigada, Rafael. Pedro, queria também suas lições, seus conselhos e suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar com vocês aqui de Recife, né, falando com vocês, e dizer ao Rafael e ao Bruno que eu faria a mesma coisa, viu, Rafael? Ficaria aqui a tarde inteira, mais 1 hora, ouvindo vocês falarem, né? Tantas lições valiosas e aprendizado que nós tivemos essa tarde, né? E assim como o Rafael falou, a atividade física no homem ele foi feito para isso, ele fisiologicamente foi feito para o movimento, né? Então, uma das coisas importantes, né, que a gente tem percebido é que o isolamento, a exacerbação desse comportamento sedentário e de comportamentos, né, de vida ruins de vida, eles têm trazido muito mal para a sociedade e nós temos observado isso no dia a dia das pessoas, né?
Quando o Rafael ele citou sobre violência, alcoolismo, tabagismo, né, aumento dessas taxas todas, você encontra ainda outros aspectos que repercutem na sociedade, como separação entre casais, violência doméstica, uma série de coisas que essa pandemia tem trazido como alertas para nós, né? Então, a nossa sociedade ela precisa, de fato, se unir, né? A comunidade médica e os outros profissionais de saúde se unirem em prol de incentivo a um estilo de vida que seja saudável, né? A mudança de comportamento, que é muito difícil, mas é basicamente isso. E agradecer a vocês aí pela live de hoje, foi fantástico. Obrigada, Pedro. Doutor Bruno, suas palavras finais, fechando aí com chave de ouro, suas lições, seu aconselhamento nessa finalização nossa aqui. Não, Gisele, eu queria agradecer realmente a oportunidade, mas antes eu queria, de forma bem carinhosa, agradecer o Pedro e o Rafael pela companhia deles, sabe? E antes de eu encerrar, Gisele, eu tenho uma curiosidade só, você vai me dar um minuto, que eu queria saber do Bonato. Não, eu tô curioso por causa do livro do Bonato. O Bonato lançou um livro agora e eu tô na expectativa de chegar ao meu exemplar. E eu acho, se você me permitir, Bonato, a gente consegue adquirir pelo teu site, não é isso? O Bruno realmente ele quer esse livro. Então, o livro está aqui, ó. O livro está guardado, meu amigo. Opa! Eu lancei um livro agora, semana passada. Eu sou detentor de um recorde que eu fiz em 2010. Então, em comemoração aos 10 anos, eu percorri 27 maratonas em 27 dias consecutivos nas 27 capitais brasileiras. Então eu lancei um livro para comemorar isso e outro aspecto da pandemia, né? Ver como a gente se reinventa. Eu acabei criando uma corrida virtual, onde as pessoas podem correr 5, 10, 21 ou 42 quilômetros de forma virtual ao meu lado, diríamos assim. Eu vou estar na cidade de Curitiba, correndo aqui no Parque Barigui novamente, a partir de segunda-feira, 42 quilômetros todos os dias, durante 27 dias seguidos, nas mesmas datas que foi lá 10 anos atrás. Então, simulando todas as mesmas capitais, e as pessoas vão poder se inscrever para ganhar um livro, uma medalha, um certificado de participação. Então, assim, gente, eu deixo aí a Rafael com PH, Bonato com 2Ts.com.br. Quem quiser participar, vai ser um grande prazer aí ter vocês de forma virtual correndo. Já tem gente do Brasil inteiro, até da Nova Zelândia inscrito, viu? Então, o pessoal vai correr. Olha que fantástico. Nossa, e 27 dias. É uma maratona a cada 27 dias, a cada dia, em um mês, praticamente, né? Isso. Você tem história, hein? São 1.140 quilômetros em 27 dias correndo. Dá para ir daqui a Caldas Novas, em Goiás. Sensacional, que maravilha. Gisele, dá para a gente esperar aqui em Curitiba, Gisele, para a corrida num dos dias, hein? Opa! Tem que... com certeza. Vamos convidar o Pedro. Pedro, você corre aí 5 quilômetros, 10 quilômetros para a gente aí, Boa Viagem, que eu corri em Boa Viagem, hein? Aqui é muito bom de correr em Boa Viagem. Muito legal, muito legal. Nossa, isso aqui é estímulo, hein? Gente, isso aqui é estímulo, não é? É isso mesmo. Olha, eu só tenho a agradecer a essa discussão fantástica. Obrigada, Pedro. Obrigada, Rafael. Obrigada, doutor Bruno. Lembrando que nós estamos desde o começo da pandemia nessa série de lives, lembrando que lançamos uma campanha, o Grupo Oncoclínicas, o Instituto Oncoclínicas idealizou uma campanha que teve a adesão de várias personalidades, várias entidades de apoio aos pacientes, várias sociedades médicas, que é o Câncer Não Espera, cuide-se já. Então, a gente continua aí firme nesse propósito e não é preciso ser maratonista para praticar atividade física, né? Embora, assim, deu uma super vontade de ser maratonista. Com esse exemplo, com todas as histórias do Rafael, deu
Deu um pique aqui, viu? Acho que eu vou testar. E, inclusive, eu convido vocês para participarem da Corrida Virtual Outubro Rosa, uma iniciativa do Instituto Oncoclínicas, com realização da IESCOM. Os interessados podem procurar encontrar informações nas redes sociais do Grupo Oncoclínicas. E só tenho a agradecer a nossa audiência e os nossos convidados. Muito obrigada, gente. Bom final de semana. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada. Sua chamada será desconectada.